Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vamos abrir a palavra, as suas Bíblias, quem tiver, em João. Evangelho de Jesus, segundo João. Capítulo 15. Texto bem conhecido. Vamos ler? Acompanhe comigo, vou ler do 15 ao 11. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. 11. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Até aqui. Amém? Bom, já tem um tempo que eu estava pensando nessa palavra, em compartilhar com a igreja. E um tempo desses, né, nós fizemos um passeio, né, e eu compreendi um pouco melhor essa alegoria, né, essa comparação que Jesus usa aqui, usando a videira, né, que para nós aqui do Goiás não é uma plantação muito conhecida. Eu entendo de jabuticaba e gosto mais de jabuticaba do que de uva. Quem está comigo? Eu gosto mais das jabuticabas e é meu contexto, né? Eu cresci numa chácara que tinha um quintal com muita jabuticaba, muita. Inclusive, está na época, né? Eu já era amiga da pastora Irene. Depois que eu descobri que ela tem uma jabuticabeira na casa dela, eu não desfaço essa amizade por nada. E é legítima, né? Não é daquelas que é enxerto. A dela é raiz. E é muito bom. Mas a jabuticabeira, precisa fazer alguma coisa com ela, pastora Irene? Nada, né? Nem molhar, porque ela vai responder no tempo certo, né? Ela dá a florada. E segundo a minha avó dizia, depois da florada, 1 mês depois, a jabuticaba já está pronta. E é muito bom, né? Então, para a gente não precisa muito cuidado, é muito simples. Assim é com a mangueira, né? Vem o tempo, ela produz o seu fruto, você não precisa lá podar. E aí, Jesus não é do contexto dele, jabuticabeira. Contexto lá do povo daquela região é a videira, né? E eu não entendia muito bem essa linguagem, porque também não é muito a nossa realidade. E aí a videira não. A videira é uma plantação capciosa. Ela precisa de muito cuidado, tem todo um processo, né? Por isso que essa palavra hoje é baseado já num estudo
do reverendo Hernán Dias Lopes. E aí eu já queria falar, e aí eu li o estudo dele, e aí trouxe mais luz ainda ao que eu queria trazer para a igreja, né? Porque é todo um cuidado com um parreiral. E aí, quando nós fizemos um passeio, né? O Celso, a Cecília, o pastor Guildo, o Josimar e eu, nós fizemos um passeio que, não sei se vocês sabem, Goiás tem vinícolas, né? E aí eu descobri, né? Eu nunca tinha me atentado, porque, igual eu estou falando para vocês, nunca me interessei por uva, gente, de verdade. Eu troco fácil por um balde de jabuticaba, qualquer qualidade de uva. E aí, lá, contando a história, eles falaram, não, uva ela produz no calor. E aí muita gente acha que é no frio, que é da Europa, e ela produz no calor, né? Ela não gosta de chuva. Muita chuva ela não vai. Então, Goiás é o lugar certo. Ela gosta de clima árido e quente, né? Muito semelhante lá com a região de Israel. E aí eles contaram toda uma história. E não é pegar um raminho e plantar, não vai produzir fruto. Como a gente diz aqui, uma mudinha, ela não produz. Ela tem que estar enxertada num galho principal, na videira que já é viva. Então, eles fazem esses enxertos, tem a época certa, tem a distância certa, tem a poda certa, né? E aí que eu fui entender um pouco melhor essa linguagem que Jesus tanto usa. Mas videira é, aqui na Bíblia, Israel, né? Israel é a vinha, né? Do Antigo Testamento. E aí João traz isso de novo nessa história, né? Então o evangelho escrito por João, ele foi um dos últimos, ele foi o último, né, na verdade, a ser escrito. E muitos, eu já ouvi muita gente falar que ele é de uma linguagem simples, que ele era simplório, que o grego dele não é tarará, não sei lá, não era tão erudito. Mas, na verdade, o que importa aqui são os ensinamentos. E ser simples é muito mais difícil do que ser erudito, do que ser culto, do que ser complexo, né? Trazer a mensagem de uma forma simples, eu acho que é um processo muito mais difícil. Simplificar, né, a mensagem, fazê-la permear nos corações das pessoas. É por isso que Jesus usava uma linguagem que eles entendiam. Jesus fala de peixe, né? Jesus fala do azeite, porque é o contexto deles. Então, aqui no capítulo 1, até o 11, ali, o final do 10, ele está falando muito com a multidão, com o povo. Com as pessoas que o seguiam aleatoriamente, a massa, o povão, que vê aquela movimentação e para ver. Igual quando você vê um acidente, você para olhar. Quando você vê uma movimentação, você para ouvir. Quando você vê algo interessante, está todo mundo ali, a multidão chama a atenção. Então, ele estava falando para esse povo, ele curava, né, ele fazia milagres com essa multidão. A partir do 11 aqui, ao 12, Jesus ele para de falar com a multidão. Ele encerra. E ele deixa de falar com o povo e volta especificamente aos discípulos. Então, nós estamos falando de João 15, ele não está falando para qualquer um. Ele está falando para quem já tinha uma certa informação a respeito de quem era Jesus. Ele está falando para os seus discípulos aqui. Né? No capítulo 13, ele já havia lavado os pés dos discípulos, ele já havia dado a eles algumas ordenanças. No 14, ele traz um conforto aos discípulos, né? Falando da sua partida, que ele ia deixar o Consolador, que era o Espírito Santo. Ele já está preparando eles. E aí, no 15, há mais ou menos uma divisão assim da relação dos discípulos com Jesus, depois dos discípulos entre eles, e João é considerado o discípulo que fala muito do amor, e mais uma vez aqui a tônica, né, a ênfase é o amor. No 18, Jesus traz uma alerta para eles, que é da relação deles de discípulos com o mundo, e como o mundo iria amá-los. Sim? Odiá-los. O mundo iria odiá-los. Jesus fala isso para eles.
Então, esse negócio de ser aceito, que às vezes as pessoas se deprimem, né, por isso. Nós vivemos numa época em que as pessoas caçam likes, né, caçam aprovações, visualizações. Isso é uma contramão do que Jesus deixou. Os discípulos de Jesus, eles não são aprovados e nem amados pelo mundo, tá? Então, aqui nesse texto, Jesus vai usar essa ilustração da vinha, né? E no Antigo Testamento, como eu falei para vocês, a vinha era Israel. Então, não é por acaso, nada está aqui de forma aleatória, nada, nenhuma palavra. É a vinha que Israel era a vinha. Porém, ela é considerada uma vinha inútil, improdutiva, né? Ela produziu o pior do que se podia esperar, né? Israel não cumpriu o seu propósito. Você pode conferir lá em Isaías 5, em Jeremias 2, 21 fala disso, mas eu vou pedir para vocês abrirem em Ezequiel 15, que aí nós vamos entender um pouquinho melhor por que Jesus usa exatamente a mesma metáfora, né, que era usado para Israel. Então, está lá em Ezequiel 15, do 1 ao 6. O título aqui na minha Bíblia fala: Jerusalém é qual videira inútil. Eu lembro do pastor Guildo que tinha uma oliveira, né? É oliveira. Por que não era? Não deu fruto. Venderam para ele. E de onde que era? Do Ceilão. A árvore cresceu, ficou bonita, ficou frondosa, mas não produziu nada, nada, nem uma sementinha assim, tipo aquelas, nem ninho de passarinho. Inútil, né? Olha só, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, por que mais é sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Torna-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido, e ambas as suas extremidades consomem o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não serve para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra. Até aqui, vou ler com vocês o 6, o último. Portanto, assim disse o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. É porque uma árvore, ela tem que servir para alguma coisa. Ou ela serve para dar fruto, ou pelo menos para madeira. No caso da videira, ela só serve para dar fruto, porque esse texto aqui está dizendo que é tão fino, né, os galhos, que não dá para fazer nenhuma estaca, para você pendurar alguma coisa, para fazer uma cerca. É isso que Ezequiel está falando aqui. Não serviu para nada, ela não produziu nada. Então, se ela não produz fruto, igual a árvore que eu falei ali do pastor Guildo, pelo menos sombra fazia, que já é alguma coisa, né? Uma sombra já é alguma coisa. Nem isso a videira tem, porque as folhas são afastadas. Ela não produz sombra, ela não serve para fazer um ninho. E aí, se podar, se cortar, ela não vai servir para nada. Então, o objetivo dela é produzir fruto. Se ela não produzir fruto, corta e queima. Tá? Essa é a comparação. E Jesus traz um alerta aqui para os seus discípulos. Olha, Israel já foi a videira. Só que uma videira inútil, que não produziu absolutamente nada. Então, ela foi queimada, ela foi cortada e jogada ao fogo. E depois que queima, serve para alguma coisa? Não serve para nada também. Vai virar cinza, o vento dissipa e pronto. Então, vamos trazer isso para a nossa realidade.
Jesus falava aos seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, amém? A madeira dessa videira não serve para nada, não tem valor, e Jesus diz aos discípulos. Então, presta atenção, que é Jesus que diz a nós nessa noite, através do evangelho escrito por João, segundo João. Eu sou a videira verdadeira. Olha o peso disso aqui, eu nunca tinha parado para prestar atenção. Isso era uma afronta para os judeus, porque a videira para eles era Israel. Só que Jesus fala, não, eu é que sou a videira verdadeira. Essa videira aí, ela é falsa, ela foi inútil, ela não produziu nada. Eu é que sou. E essa igreja de hoje, ela é verdadeira? Você é um ramo que está enxertado, de fato, na videira? Porque esse raminho que você planta sozinho, ele não vai adiante, ele não vai produzir nada. Tem que estar enxertado. E ele diz mais, o meu pai é o agricultor. A única maneira de produzirmos frutos é estarmos enxertados na videira que é Jesus Cristo. Isso é muito claro aqui. E o propósito de Deus para nós é esse, que produzamos fruto. Então, eu faço uma pergunta, e você faz aí. Estou eu cumprindo o propósito de Deus? Ou estou repetindo a história de Israel? Como indivíduo e como igreja. Estou eu cumprindo o propósito de Deus? Ou estou repetindo a história de Israel? Você tem ideia do quanto isso é sério? Então Jesus aqui, ele não está falando para a multidão. Ele quer falar aos discípulos. E aí eu quero destacar aqui o verso 2, que ele diz assim, todo ramo que, estando em mim, então o ramo está nele, é crente. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que der fruto, limpa, para que produza mais fruto. Então, aqui, ramo infrutífero, concordam? Sim ou não? Sim. Há ramo frutífero, sim? Vou perguntar de novo, que quando não vai de primeira, põe a segunda e mete o pé que sobe a rampa. Vamos lá. Tem ramo infrutífero, sim? Frutífero. Meia boca. Sim? E tem o que dá mais fruto. Sim ou não? Tem também. Então, tem 3 tipos aqui. Certo? E com os 3 tipos tem um tratamento. Certo? Os 3 tipos. Qual grupo você está? Eu quero considerar que todos estão enxertados na videira, amém? Estou falando para pessoas que estão enxertadas. Há linhas de pensamento de teólogos, né, que diz que esse primeiro aqui, ele é o falso crente. Ele é o crente modinha que vai fazer fila na porta das igrejas para dançar uma balada gospel. Tem desses. Frequenta a igreja, mas não tem nenhum compromisso, mas não é não, porque ele está enxertado. Ele está na videira, então não é esse povo não, é para crente. Fala também alguns que é para quem é salvo, mas não produziu nada, aí ele vai ser arrancado e perde a salvação. Também não é, porque nós não cremos que salvação é algo que você vai perder. Se você se debandar é porque nunca esteve enxertado. Amém? Porque perder a salvação significa revogar aquilo que foi feito lá na cruz. Concordam comigo?
O Mateus está ali, faz direito. Ele sabe que uma pessoa não pode ser condenada, não pode ser absolvida e depois condenada pelo mesmo crime. Pode? Não pode, não faz sentido. Então, como é que você é salvo e depois você é condenado dentro da mesma situação? Então, salvação não se perde. Primeiro princípio que você não pode questionar é pela fé. É pela graça de Deus. E uma pessoa não pode ser salva depois condenada, porque senão você estaria revogando o que Jesus fez. A terceira interpretação disso aqui, desse texto, vocês estão comigo? Falei da primeira, que seria para quem não é crente, seria para o povão, mas não concordamos com isso, porque o texto diz que está enxertado. A segunda seria quem está na igreja, quem é salvo, quem é cristão, mas que se acomodou, caiu no pecado, não produziu e teve seu nome apagado do livro da vida. Também não é o que nós cremos. E se você pensa assim, precisa ter uma conversa ali com o pastor Celso, pastor Josmar, Guildo, né? Pastor Guildo, com o bispo, para a gente entender um pouquinho sobre doutrina da salvação. Pode marcar com o pastor Celso ali. Chama no privado. Terceiro, fala aqui que corta, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. É por isso que dá a entender que é cortar. Mas não é, vocês sabiam? Eu também achei que era. Não é cortar. De seccionar, de ir lá meter o facão. O grego, eu não sei grego, tá? Isso já estava escrito no estudo. É airei. O pastor Guido estuda grego. Que quer dizer separar, tirar. Em algum contexto, ele pode significar levantar. Recolher, levantar, erguer, tá? Então, quem já viu uma plantação de uva, é mais ou menos, e ela vai pendendo para o chão. E ela não pode cair. Principalmente os galhos novos. Então, esse cortar aqui é levantar, prender, amarrar lá naquelas hastes, né, que é o tronco principal, para que ela tenha a luz do sol e venha produzir. Então, esse cortar aqui é dar esse suporte, essa sustentação. Não é o cortar de podar. E vocês vão ver que tem outro versículo que usa esse cortar, aí sim é nesse contexto. Então, alguém pode estar em Cristo e não ser salvo? Não tem como. Então, não tem como cortar e jogar fora. Então, não é essa a interpretação. Tá? É nesse sentido. Recolher, levantar aqueles galhos, principalmente os novos que estão pendendo. Quando ele pende para o chão, duas coisas podem acontecer. Tempo poeirado e não vai produzir mesmo. Se tiver lama chovendo, ele vai apodrecer. Também não vai produzir nada, tá? Então, vem o agricultor, né? E levanta os ramos junto aos outros, prende, limpa da poeira, coloca ele exposto à luz do sol, para que, junto com os outros, ele se torne mais forte e venha produzir. Porque ele precisa de luz do sol, ele precisa de calor e ele precisa de estar sustentado no tronco principal lá, que é a videira, que é Jesus. Então, junto com os outros ramos, ele pode cumprir o seu papel, que é produzir frutos. Então, quem é então esse ramo que cresce para baixo? Quem é esse ramo? O que é ou quem é? Não tá? Ele tá. Ele tá. Aqui fala, todo ramo que estando em mim, ele está. Porém, ele está indo na direção errada. E aí tem que vir alguém e prender. Certo? Somos nós, crentes em Cristo, que caímos em pecado. Nos cobrimos de poeira,
de lama e não produzimos fruto. Sou eu, é você, que nos deparamos com essa realidade. Porque aqui diz, ó, vou repetir, lá no 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Certo? Esse cortar aqui é o de pegar esse ramo e colocar ele no lugar certo. Então, o que Deus faz? O que o agricultor faz? Deus nos levanta por meio de quê? Da disciplina. Da disciplina. Limpar não é algo simples, fácil. Imagina, está sujo de lama, né? Quem aí já brincou na lama, depois vai lavar? 3 dias depois você ainda tem lama embaixo da unha, atrás da orelha, né? Dói para ensaboar. Então, esse limpar é a disciplina de Deus, né? Nos levanta, nos coloca de volta junto com os outros ramos. Então, o método de Deus para tirar essa esterilidade é a disciplina. Não tem outro caminho. É o ensino. E essa disciplina, né, continuando aqui, ela pode ter, segundo o reverendo Hernandes, ele tem 3 graus de disciplina. Lá em Hebreus, vamos abrir, 12:5. Hebreus 12:5. Vamos lá? E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles és, o quê? Reprovado, porque o Senhor corrige quem ama e faz carinho? Açoita. Deus é politicamente incorreto. Ele açoita. A todo filho a quem o recebe. Ele disciplina, ele reprova e ele açoita. Olha só. Então, como eu falei para vocês, no estudo diz que o primeiro grau, baseado em Hebreus, é o quê? Verbal. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor. Que correção verbal é essa? É o ensino da palavra, é a pregação, é a Bíblia escrita. E hoje, não tem como você dizer que eu não sabia, foi sem querer. Né? Não sabia disso. Se você não sabe, existem formas de saber. A palavra é massivamente pregada. Nós vivemos num país onde há liberdade de expressão, onde nós podemos professar a nossa fé em quase qualquer lugar que você for. Então, se você abrir as redes sociais, você acha inúmeros canais lá no YouTube, né? Inúmeros canais de pregadores. Você pode escolher lá que tem para todo gosto, em toda língua, tem pregação. Você pode ir lá escolher, se eu gosto, esse eu não gosto, né? Hoje eu não estou afim desse, vou escolher esse. Então, não é por falta de ensinar. Não é por falta de informação. Porque a palavra tem sido pregada massivamente. Como jamais se viu. E por diversas formas. Tem pessoas que mandam mensagens por WhatsApp, Telegram, televisão, enfim. Né? Então, primeira coisa, você está sendo informado do que é estar enxertado, o que é a palavra de Deus, o que é o propósito de Deus, o que é a vontade de Deus. Se não faz, pergunte para você mesmo por quê. Né? Segundo, como eu li aqui para vocês, dessa disciplina, é para filho, né? Eu enfatizei bem. É o quê? Reprovação. Então, está dizendo aqui, ó, porque o Senhor corrige a quem ama. Não, vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado.
Pode ser que você continue fazendo coisas e acha que está tudo bem, né? Depois de ouvir o conselho, a exortação, depois do seu discipulador falar, do seu pastor, do seu líder, de várias pessoas falar, você continua achando que a sua conduta está certa. E aí vem a reprovação. É a mesma coisa na escola. Você faz uma prova, você vai mal naquela prova. Aí vem lá, sei lá, como é que vocês chamam hoje? Segunda época, N não sei lá das quantas, né? Vem uma outra prova lá, aí você vai, o professor põe a mesma pergunta, você vai responder a mesma coisa. O que vai acontecer? Você vai ser reprovado. Vai ser reprovado, é ou não é? Então, como é que você quer cumprir o propósito de Deus, dizer que é crente e salvo, sendo que você já foi alertado, exortado, e continua fazendo a mesma coisa? Vai ser reprovado. Só que depois da reprovação vem o açoite. E aí, essa disciplina, né, há de se interpretar que pode ser a disciplina como igreja mesmo, né, como esse açoite, né. A gente estava até conversando o que seria essa disciplina. Seria algo mesmo de não subir como igreja, né? Ficar aqui para essa disciplina. E aí? Estão entendendo o que eu estou falando? Você vai sair daqui feliz? Triste? Cansado? Aborrecido? Como diz a musiquinha lá. Pensando? Porque eu fiquei muito pensativa nisso aqui. Então, nós falamos desse ramo que não produz. Depois, tem duas categorias. Uma categoria que a gente coloca em duas. Essa daqui é que eu fiquei mais pesarosa comigo mesmo. O frutífero e o frutífero mais. O plus. Né? Aquele que é... Sabe uma versão nova que vem de um carro? Você tem um carro tal, aí vem o plus... É esse. Esse é o frutífero, mas tem o frutífero que ele é plus. E aí, não está bem na fita também. Não está assim, com essa bola toda. Por quê? E todo que dá fruta, ele limpa. E aí eu falei para vocês que é esse limpar. E aí limpar, aqui, o original é podar. É cortar as asinhas, os galinhos, né, no caso. Né? Porque se Deus ele nos levanta quando estamos em pecado, Ele nos poda para que produzamos mais fruto ainda. Esse aqui é o crente que acha que ele é o top, sabe? Se ele não fizer, a igreja morre, porque ele é maravilhoso demais. Ele faz tanta coisa que se ele... Eu quero ver se eu não for, o que o pastor vai fazer? Não vai fazer nada, meu filho, é Deus que faz, vai continuar. Esses dias eu falei para o Josimar, a gente estava conversando, ele, nossa, eu fico pensando... Eu falei para ele, e se a gente não mudar, né, não for mais para a igreja de Menonita Itatiaia, o que será que acontece? O Josimar falou assim, a obra continua, porque não é minha. Não é minha. Deus levanta pessoas de outro lugar, bem distante, e a obra continua. Porque não é o nosso esforço, é o nosso voluntariado. Vocês entendem isso? Então, Ele nos poda, por quê? Nós não podemos achar, não podemos ter esse ego de achar que o que eu faço é suficiente e é absolutamente necessário. Isso é ego. Se eu não fizer, a igreja para, o ministério morre e tudo acaba. Se você não fizer, eu não quero ser mal educada na minha fala, mas entenda uma coisa, o problema é seu. É sério, é para você, é peso para a sua vida. Deus vai levantar pessoas para fazer. Deus escolheu você, comissionou você ou a mim, e se eu sou negligente com isso, é sobre mim que vai recair. A poda, nesse contexto aqui, ela não tem a ver com pecado, porque é alguém que está produzindo, está enxertado lá na videira, mas ele foi podado. Porque muitas vezes não produzimos tudo o que podemos produzir. Se você pode dar 100 por 1 e você está dando 30 por 1,
você não está produzindo tudo que você precisa produzir. Está produzindo, ok, mas fazer a vontade de Deus é ótimo. Deixar de fazer é errado, é pecado. Mas fazer o que Deus não mandou também é pecado. E muitas vezes nós fazemos coisas que Deus não mandou que nós façamos, entramos em territórios que Deus não mandou que a gente vá e deixamos de ir onde Deus mandou. Compramos brigas, né, espirituais com coisas que Deus fica só te olhando lá, com a tesoura, aquela de jardinagem na mão. Deixa ele ir, que daqui a pouco eu vou lá e corto. E dói, né? Eu imagino que dói. Quem nunca sentiu? Quem nunca sentiu? Eu já. É ego, vaidade. Fazer coisas para bater no peito e dizer que eu faço. Não foi Deus que mandou, não faça. Faça aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a direção de Deus. Aquilo que vem de Deus traz paz. Mesmo que seja algo difícil, traz paz, flui. Talvez você não vai ver, outra geração vai ver. Porque não é para a nossa vaidade. Não é para a nossa vaidade. Quantas vezes, né, você prega para uma pessoa, prega e você fala, não vai dar em nada, o coração está duro, impermeável. E aí depois passa tempo, você encontra aquela pessoa e ela está congregando, está produzindo e te conta e fala, você lembra, pastor, naquele tempo, tal, que você ia na minha casa, hoje eu estou na bênção, que não sei o quê. Aí você fica pensando assim, e eu... danadinho, por que não foi para a igreja comigo? Porque não é para você, é para o reino. Eu estava ouvindo a música aqui, né, da Aline Barros, e eu ouvi essa música a primeira vez, gente, sabe no programa de quem? Da Xuxa. Eu não era crente, eu ia ouvir aonde? E todo mundo caiu em cima da Aline Barros. Quem lembra disso? Alguém lembra? Porque disseram que ela cantou Minha Rainha. Eu não lembro dela cantando Minha Rainha. Eu lembro que ela cantou a música. E não era ela solo, né? Era um grupo, né? Comunidade Zona Sul? Acho que era, né? Como que as pessoas vão ouvir se alguém não for lá no programa, sei lá, não tem a da Xuxa mais, mas sei lá, tem. Um tempo desses eu vi alguém cantando no programa da Fátima... lá no encontro, lá no programa que tem. Ai, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Né? Cai da fé, porque a pessoa só pode falar para gospel. Qual o sentido disso, gente? Me diz. Ficar lá regozijando lá entre os gospel. Programação gospel. Para quê? Não faz, porque você é santo demais. Mas essas músicas não são dadas por Deus para essas pessoas, por inspiração do Espírito Santo, para alcançar pessoas? Eu ouvi e fui conhecer e interessar por outras num programa. Naquela época era praticamente você ser condenado às trevas, né? Se assistir algum programa desse. Então... nós não podemos nos encher desse ego. Essa tesoura aí, né, para podar esse ramo que dá fruto, que produz, que está na igreja, que está na oração, está no grupo lá da intercessão, 5 horas da manhã, né, pastor Guilherme? Está lá, mas de vez em quando nós temos as nossas vaidades, o nosso ego, né? E nós precisamos dessa tesoura o tempo todo, o tempo todo. Um belo jardim, ele está sempre sendo o quê? Podado. Uma plantação, ela tem o tempo certo de dar o seu fruto e depois você limpar, capinar, limpar, trocar ali a terra, adubar. É um processo. E nós não queremos, nós não aceitamos essa disciplina, esse tratamento, porque nós achamos que já estamos fazendo demais. Eu já produzo 30 por 1.
Mas não é 30 por 1 que você nasceu para produzir. É 100 por 1. Então, está alguma coisa errada. E aí, essa folhagem bonita, né? Essa vaidade toda, quando poda, voltando aqui para a videira, ela fica feinha, né? Eles contaram lá para a gente que arranca tudo. Muitos galhos são arrancados ali e fica só o principal. E aí tem um lugar certo de fazer, né? De enxertar ali novos ramos. Mas nesse momento ela fica bem feia. Cai as folhas. Sabe por quê? Você pode observar aí os ipês, né? Os ipês amarelos, roxo, depois da florada, só sobra os galhos secos. Aí depois que chove, que vem as folhas, há um processo. E nós queremos ficar o tempo todo pomposos, sendo vistos, aplaudidos, elogiados, né? Sendo aprovados. Né, olhar lá, né, que será que acharam da minha pregação? O que será que acharam do louvor? Como é que estão achando? Será que a igreja, será que o pessoal está gostando da dinâmica do culto? E aí, dá um feedback aí, né? Não sei o quê. E a célula, sabe? Essa necessidade de aprovação. E às vezes nós não paramos para ouvir de Deus se realmente nós estamos fazendo algo que é a vontade dEle. Entenda, às vezes você não está fazendo nada de errado. Do ponto de vista moral, ético, não está desobedecendo ninguém, a não ser a Deus. Né? Não quer dizer que você esteja fazendo algo que fere alguma moral, mas não está fazendo a vontade de Deus completamente, cumprindo o propósito. Então, uma coisa que eu achei interessante, que eu ouvi, Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Nada do que passamos, essa poda, não é aleatório, não é à toa, não é... Tem um fundamento, tem um propósito, tem um porquê. E não entender esse porquê vai só prolongar esse tratamento, essa disciplina. Há sempre um propósito em tudo. Vamos ler lá em Romanos 5, do 2 ao 6, para vocês entenderem o que Paulo diz sobre isso. Porque nós estamos num tempo em que é muito cult, né? Ser crente. Está na moda ser crente, não está? Tem um monte de gente famoso aí que é crente, de político. Acho maravilhoso, inclusive. 5, do 2 ao 6. Na época que eu vim para a igreja... acho que até o bispo Josimar, né, era motivo de chacota, né? Você falar que ia numa igreja, imagino que vários irmãos aqui já passaram por isso. Eu lembro muito do pastor João de Brito, que ele disse que quando ele ia para o culto, o pessoal ficava fazendo piada, né, dele passar, ele grandão, né, com a Bíblia, aí ele começou a ter vergonha, porque a Bíblia dele, o pessoal via, né, ele falou assim, vou dar um jeito de esconder essa Bíblia, né, para o povo não ver que eu estou indo para a igreja. Porque acaba que você vai passando, aí tem aquele pessoal no bar, no boteco, né? Dá um pouco de vergonha, né? Esses dias alguém comentou com a gente, né? Que o pessoal falou assim, fulano, você está indo na igreja agora? Logo você? Aí a pessoa, acho que ela deu uma baqueada, né? Deu uma constrangida, falou, não, mas eu sempre fui, mas não combina com o seu estilo de vida, né? Ainda tem, mas hoje muito menos, porque hoje está mais ou menos na moda ser gospel, ser crente. E aí, por isso, nós achamos que o crente tem que estar sempre, né, na alta. Eu escuto muito essa historinha assim, porque eu sou filha do rei, porque comereis o melhor dessa terra, essa coisa toda. Isso é muito bom, a gente chamar a existência das promessas de Deus para as nossas vidas. Mas não é só isso. Há o caminho das pedras, né? E Paulo fala isso lá em Romanos 5, a partir do 2. Olha só. Primeira coisa que Jesus alerta lá aos discípulos, né? Que vocês vão ser odiados pelo mundo. E Paulo fala assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, pela graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, aprendizado, né? Experiência. E a experiência, esperança.
Ora, a esperança não o confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Então, Paulo está falando aqui que a tribulação é que vai nos dar o aprendizado. Ninguém aprende nada ficando lá em casa, né, fresquinho, comendo ali seu lanchinho, sem relacionar, sem ser contestado por ninguém, assistindo o culto online. Eu acelero lá, né, passo as partes que eu não quero, não encontro ninguém para me incomodar, né? Você está no seu ninho, né? Está muito bom, está muito confortável. Mas a palavra de Deus não fala isso, né? Então, lembre-se disso. O plano de Deus é que você produza mais fruto ainda. Então, se você acha que você está fazendo muita coisa, será? Tem gente que acha que devolve o dízimo já está ótimo. Está pagando imposto. Falta pouco pedir restituição para o imposto de renda. Porque ele veio no culto já. Falta pouco postar, hoje está pago. Juro por Deus que eu espero ver isso um dia. Hoje está pago, hashtag partiu, curtiu o domingo. Já fiz a minha parte, né? Então, outra coisa séria. Esse fruto também, olha tanto que é um equilíbrio muito tênue, né? Não é qualquer fruto, não é fazer, esse ativismo, o legalismo, sabe? Eu faço, o outro tem que fazer. Sabe essa história assim? Ah, mas fulano também faz? Eu cheguei atrasado, né? O pastor me chamou a atenção porque eu cheguei atrasado para o louvor, mas fulano também chega? Gente legalista. Mas não tem aqui, gente. Eu estou falando que é de outras igrejas. Aqui não rola essas coisas, né? De jeito nenhum. Aqui está em outro patamar. Né? Esse negócio de se justificar pelo erro do outro. O erro do outro não me dá direito de errar. Não está escrito isso em lugar nenhum. Porque alguém que errou, eu tenho que colocar outro que errou igualmente, ou até pior, para justificar. Porque um era ruim, eu vou arrumar um péssimo, uma atitude péssima para justificar. Então, eu vou fazer porque o outro não fez. O Josimar sabe, às vezes eu peço alguma coisa, eu falo, não faz nada para mim reclamando. Prefiro que não faça. É sério. Eu prefiro falar, não posso fazer. Eu dou um jeito, fico sem fazer, mas não faz reclamando. É horrível. Eu fico pensando em Deus, vendo as pessoas fazendo e resmungando. Eu acho que não chega, é sacrifício inútil isso. Não chega até Deus. Faça as coisas de coração alegre. Faça o que você tem que fazer. É simples. Se o outro não fez e você quer fazer, ótimo. Faz feliz, sem ficar falando nada. Né? Então, não é isso também, produzir mais. Mas se você está fazendo e está reclamando, porque não é visto, não é honrado. Né? Eu lembro, há muito tempo atrás, tinha uma pessoa que ajudava no ministério infantil aqui. Aí ela falou assim, não, eu vou voltar para a igreja que eu era, porque eu tinha cargo lá dentro, eu era do governo da igreja. Eu falei, nossa, desculpa, aqui não, aqui a gente tem nem lugar de honra para sentar. Eu falei, volta para lá, porque aqui a gente aqui, como é que chama lá no estádio? Aqui é pipoca, né? Aqui é geral, entendeu? Aqui ninguém tem cadeira marcada, não. Começar pelos pastores. É tudo onde couber a gente senta. E se tiver gente sobrando, a gente fica em pé. Aqui é assim. Tem que ser assim. Porque se não for, está errado. A reforma veio porque existia clero. Existiam pessoas que achavam que estavam mais próximas de Deus. Aí veio alguém que meteu o pé, acabou com isso. E hoje as pessoas estão montando cleros de novo.
Você não tem cargo, seu braço não tem cargo, ele tem função. O seu coração não tem um cargo, ele tem função. O seu rim tem função. O seu intestino tem função. E não cargo, você não demite ele. Função é diferente de cargo. Nós somos uma igreja funcional. E quem é o cabeça é Jesus Cristo. Então, produza frutos que sejam compatíveis com aquilo que foi pedido a você por Jesus Cristo. Aquilo que Ele incomoda lá no seu coração. Seja funcional. Amém? Então, esse fruto não é ativismo. Primeira coisa, caráter. Caráter. E aí está ligado lá em Gálatas, o fruto do Espírito. Que é o quê? Amor. Fazer sem amor, você invalida tudo que você fez. Né? Aquele ditado que a gente fala da vaca leiteira que chuta o balde. Ela dá um balde cheio e depois ela dá um coice e derrama. É fazer as coisas por obrigação, porque todo mundo está fazendo, sem a motivação correta, sem o coração estar voltado para Deus, sem ter o caráter de Cristo, porque aqui dentro da igreja eu me comporto de uma forma, eu me visto de uma forma, e lá fora eu sou outra pessoa. Está errado, né? Isso, meus amados, essa palavra, sempre que eu falo, primeiro, ela me confrontou. Primeiro, falou comigo. Eu sou a primeira a me incluir em tudo isso que eu estou falando com vocês. Eu não me isento de absolutamente nada do que eu estou falando. Né? Eu não estou aqui sendo porta-voz de verdades que primeiro não tenha falado comigo. Né? Esse fruto, então, em primeiro lugar, tem que ter o caráter de Deus. E em segundo, ele tem que ter resultado para o reino. Então, não é para você, não é para agradar o pastor, não é para mostrar para o seu líder. É algo muito maior, é uma dimensão maior, é para o reino, né? É levar pessoas a Cristo, é compartilhar o Evangelho. É isso que é esse fruto, não é fazer por fazer. Eu já estou quase encerrando aqui. E eu quero compartilhar com vocês que nos últimos 15 dias eu conheci uma menina do Sudão. Ela está fazendo a revalidação do diploma dela de biomédica aqui no laboratório que eu trabalho. E ela é muçulmana, ela vai de burca, ela chega de burca. Ela está há 3 anos no Brasil e a gente fica sem saber como é que lida, né? Como é que fala, como é que... Eu falei para ela, eu só sei Inshallah em árabe. Aí ela fala árabe, é muçulmana, e aí ela vai contando as histórias dela. Ela está há 3 anos, e aí ela me contando que... Eu perguntei como é que é, né, que vocês praticam, né, os cultos, não sei se é culto, não sei e tal. Como é que é o ritual de vocês? Ela, não, em casa. Nós oramos em casa. Mas vocês não têm que ir a uma mesquita? Nós vamos a uma mesquita em Anápolis. É a maior que tem. Goiânia não tem. Anápolis tem uma mesquita muito grande. Então, nós vamos lá e nos reunimos lá. E aí, aos poucos, eu vou perguntando, né? Os homens ficam num lugar, as mulheres em outro lugar. E eu falei, e tem mulher que faz alguma coisa lá? Ela, não pode. Só tem um líder que é homem. A mulher não faz nada lá. E para ela, ok, está tudo certo, é a vida deles, é a cultura deles, não choca em nada, sabe? E aí depois nós assistimos um filme, né, sobre o Sudão, e aí eu fiquei pensando assim, como é que eu falo de Jesus para essa menina, né? Será que eu tenho essa coragem, né? E as pessoas falam muita besteira lá, sabe? Até palavrão, tal. E eu falo para ela, você está entendendo? Ela, não estou, não. Eu acho que ela está, mas ela acho que ela prefere nem entender. Aí eu falo assim, brasileiro é meio doido, né? Ela, não, fala muito rápido, às vezes eu não entendo. Fala devagar que eu entendo. E aí eu fiquei pensando, provavelmente eu não vou ter a chance de ir para o Sudão.
eu não iria para o Sudão, a verdade é essa, a menos que alguém me levasse para lá, né? Eu não iria, não é? Eu nem sabia direito da existência desse país, né? Ainda tem o do Sul também, ela foi me contando. E aí eu fiquei pensando que não é por acaso que eu a conheci, não é, né? 2 dias por semana, aí ela falou assim, semana que vem é a minha última semana aqui, vocês gostam de comida árabe? Nossa, demais da conta. Aí ela foi falando as palavras, ela falou assim, eu vou trazer uma comida árabe para vocês na sexta-feira, que é a minha despedida, né, e tal. E aí ela foi falando os nomes, né. Aí a outra colega, tem carne de porco? Eu falei, ela não come carne de porco, amiga, pelo amor de Deus. Não faz a menina desistir de cozinhar para a gente, não, né? Mas eu fiquei pensando, né, quando fala disso aqui dos frutos, de ser algo para o reino, né, de ultrapassar as fronteiras. Às vezes você não vai até um país desses, né? Talvez o Paulo Henrique vá, né? Mas Deus gera essa situação, porque o Brasil é, acima de tudo, um país acolhedor. O Brasil é um país que está de portas abertas para pessoas assim. Ela não é refugiada, ela está com o marido aqui, né? Eles não têm esses problemas de conflitos lá. O marido dela é funcionário da JBS, né? Ele veio trabalhar aqui porque a JBS importa carnes para países árabes e ele só importa se tiver todo um protocolo. Então, ela estava me contando isso. E aí eu fiquei pensando que oportunidade, né, que Deus me deu de conhecer um pouco da cultura dela, né, e de perguntar, de saber e de deixar essa porta aberta, né, para falar de Jesus. E aí eu fiquei pensando assim, talvez não só com palavras, mas principalmente a leitura que ela vai fazer de mim é o todo, é a convivência, né? Essas 2 semanas que eu passei com ela lá, a minha conduta, ela vai falar muito mais alto do que qualquer palavra que eu disser. Mas eu tenho que ter a ousadia também de falar, né? Porque eles não têm essa necessidade que a gente acha que tem de ir lá e desmontar essa vida que eles têm. Para elas, está tudo muito certo. Não pense vocês que eles estão sofrendo porque a cultura da mulher é assim, está tudo certo, né? Eles levam uma vida normal, dentro daquilo que é ensinado para elas desde criança. Então, Deus, Ele não descarta você. Ele te levanta, ainda que você seja um galho que esteja indo em direção errada, Ele vai te levantar e Ele vai te podar também. Para quê? Para que venhamos produzir mais frutos ainda sempre. Cristianismo, ele é acima de tudo relacionamento, né? Cristianismo é relacionar com Deus, é relacionar com uma igreja, né? É estarmos enxertados nessa videira. Aqui tem uma ênfase numa palavra que é permanecer. Ela aparece pelo menos 10 vezes nesse texto. Permanecer. Esse é o desafio, né? O trabalho para Deus só tem valor quando ele vem da sua vida com Deus. Senão ele é ativismo, ele é legalismo, né? Sem estar ligado a Cristo, ninguém é salvo. Tá? O verso 6, ele faz um contraste. Aqui, rapidinho, para a gente encerrar, já falei muito, né? O verso 6, ele faz um contraste aqui com o 2, quando ele diz aqui, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Aqui sim é a disciplina, né? Para aquele que insistir em não estar enxertado. Relacionamento com Deus, lá no verso 7, é um canal de comunicação que a gente tem que ter com Deus, de comunhão, para que a oração nossa seja realmente direcionada por Deus, para que Deus seja glorificado, para que venhamos produzir frutos, e por fim, no verso 8, ele fala, para que venhamos ser discípulos dele. E só tem um caminho: permanecer.
permanecer na videira verdadeira, né? Guardar os mandamentos. Então, o nosso problema não é falta de conhecimento. Nós vivemos numa época de informação em tempo real. Você conhece muitas coisas da palavra de Deus. Outro dia alguém postou um meme, né, uma brincadeira com um pastor que começou a pregar. E aí ele começou a folhear a Bíblia. E aí ele falou assim, folhear, abra a Bíblia em João 23. Já viram essa? João 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ninguém vai chocar, não? Você acha que tem João 23 escrito isso? Pois você procura. É esse nível de coisa que as pessoas estão ouvindo. E ele fala e dá ênfase, glória a Deus vem, porque as pessoas ganham com ênfase. Não tem nem João 23... E a palavra que ele diz é Salmo 23, e ele não equivocou, de fato ele não sabia. Né? Então, cristianismo é conhecimento da palavra, relacionamento com Deus, relacionamento com a igreja, né? Para que não venhamos repetir os mesmos fracassos e quedas que Israel cometeu e que nós às vezes tornamos isso como um ciclo da nossa vida. Por fim, por que isso tudo? Lá no verso 11, que é até onde eu me propus a conversar com vocês. Eu fecho aqui e acaba saindo. Olha só, vou ler o 10 e o 11 para encerrarmos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, nós temos Jesus como nosso maior exemplo. O 11, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, a minha alegria, a minha realização esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, Deus, Ele quer que venhamos viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós. E, às vezes, nós nos contentamos em viver com partes, porções pequenas do que Deus tem para nós.